Chega, Vinícius. Eu saí sem querer. O que é que houve aqui? Escutamos e vemos normal, Fátima. Não, mas eu só estou vendo o seu rosto, num quadradinho pequenininho. Deixa eu ver. Galeria? Aqui. Agora, achei. Voltou. É porque saiu tem uma barra aqui com a relação de nomes. Como é que eu faço para tirar isso? 17 horas. Você pode clicar em participante, se quiser, aí apaga. Obrigada. Boa tarde a todos. Bem-vindos a esta casa de oração e de trabalho. Mais uma vez, nos reunimos para a palestra pública da Fraternidade Espírita de Aldeia, hoje com o irmão Lamartine, da Fraternidade Espírita Gamaliel. O tema da palestra de hoje será Justiça, Amor e Caridade. Né? Um tema bem bonito, né? Do Evangelho de Jesus. E aí eu convido a todos a fecharem os olhos, entrar em conexão com a espiritualidade amiga, com Jesus, nosso mestre, para uma prece. Querido Deus, em tempos tão difíceis como o que estamos vivenciando, momentos como este, em que nos reunimos para ouvir os ensinamentos do Evangelho do teu amado Filho Jesus, nos conforta a alma com o bálsamo do teu infinito amor. Ilumina e abençoa-nos, sobretudo ao irmão, que fará uso da palavra para que receba inspiração e amparo da espiritualidade amiga na tarde de hoje. Que Jesus nos envolva sempre nestas vibrações de carinho e de fraternidade. E com esta prece, agradecida por mais esta oportunidade de trabalho, pedimos a permissão para darmos por iniciada a palestra pública da tarde de hoje, na vossa santa e divina paz. Que assim seja. Que assim seja. E eu passo a palavra a você, Lamartine. Já? Boa tarde, né? Boa tarde, quase chegando a boa noite a todos. Não é? Que a paz de Deus, ao qual nosso Senhor Jesus nos ensinou a construir, esteja sempre em nossos corações, em nossos cuidados diários. Com extrema felicidade que a gente vem falar aqui, pela primeira vez, na fraternidade, e quando na Fraternidade Espírita de Aldeia, e quando colocamos o nome fraternidade no nome da casa, significa que nos identificamos como irmãos, como iguais. E com isso, nosso propósito se eleva. E tem tudo a ver com o tema de hoje, que é justiça, amor e caridade, tirado do Livro dos Espíritos. É no terceiro livro das Leis Morais, do Livro dos Espíritos, capítulo 11. E ele começa com... pessoal, deixa eu só avisar, podem me interromper tranquilamente, não tenho nenhum problema em ser interrompido, em ser questionado, tá bom? Fiquem à vontade. Afinal, é uma construção, e uma construção não é só com duas mãos, é com todos que estão dispostos a construir. Então, para entender o amor e a caridade, começa-se com a justiça. Quando, nesse capítulo, ele fala justiça, amor e caridade, poderia ser até mais fácil
E mais racional fala logo de amor, né? Que é muito mais fácil de entender. Mas, precedendo o amor e a caridade, ele fala de justiça. E lá na frente, quando ele começa a falar da caridade e do amor, ele explica que se a gente não tiver bem entendido esse sentimento de justiça que temos dentro de nós, a gente não tem como praticar o amor e a caridade na sua plenitude. Olha que lindo. Quando temos dentro de nós o sentimento de justiça divino bem entendido, a gente vai praticar a caridade e o amor na sua plenitude. E isso é maravilhoso e libertador. E, ao mesmo tempo, nos colocando a responsabilidade sempre de entender aonde estamos, de entender a sociedade em que vivemos e que justiça é essa que a divindade escreveu para nós. Que Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, já escreveu para a gente. E aí a primeira pergunta é assim: o sentimento de justiça é natural dos homens ou de ideias adquiridas? Ou seja, é natural esse sentimento de justiça? E os espíritos dizem que sim. É tão natural que até os mais simples têm esse sentimento. Só que, com o tempo, esse sentimento, né, o progresso moral, desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não dá. O progresso moral ele vai desenvolvendo esse sentimento de justiça, mas não é ele que dá, não é ele que bota a semente. A semente é divina. Tanto que, dependendo do homem, tem homens, né, mais simples, mais primitivos, que entendem essa justiça divina melhor do que os mais cultos e mais sábios diante da sociedade, diante das academias, diante das leis que regem os homens, as leis humanas que regem os homens. E a gente vê a sabedoria muitas vezes no índio, que sabe tratar a terra, que sabe respeitar a terra mais do que o ser humano que vai lá só quer devastar. Então a gente observa que esse senso de justiça já nasce com o homem. Então é uma lei natural. E aí essa lei natural que rege a todos os homens. E o que difere? Porque assim, a gente considera o que é justo do que é injusto, né? Então, esse o que é justo e o que é injusto, esse nosso sentimento de justiça ou não, muitas vezes é por conta das nossas paixões. Quando deixamos as nossas paixões sobrepujarem esse sentimento de justiça, a gente acha que está sendo justo, mas está fazendo justiçamento. Não é justiça. É o tal do olho por olho e dente por dente. Então, essa lei humana, né, dependendo do estágio que nós estamos, vivenciamos a lei humana. A lei que rege hoje em dia. Mas essa lei humana é dos tempos do homem e não nos tempos de Deus. Então, nós vivemos dentro dessas leis temporariamente, porque temporariamente, moralmente e em termos de paixões ainda somos regidos por essas leis, que nos limitam as atitudes. Então, como a gente mistura essa paixão, a gente não entende direito. Aí ele fala aqui mais na frente, como se pode definir a justiça? A justiça consiste ao respeito aos direitos de cada um. Olha que lindo. A justiça consiste em respeitar os direitos de cada um. E o que determina esses direitos? Era amar ao próximo como a si mesmo. Não querer o próximo aquilo que eu não gostaria para mim. Parece simples, né? E é verdade o que o é. Mas isso vai depender das nossas paixões. Quando Jesus vem à Terra
A época era da lei mosaica. Olho por olho, dente por dente. Então, o que acontecia naquela época? Se alguém furava o olho do outro, furava meu olho e está tudo certo. Estamos quites. Fez-se a justiça. Era o freio que se tinha diante da brutalidade que era o homem. E Jesus vem aprimorar essa lei. Ele disse, não é assim. Um amor ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, ele veio subir um degrau a essa lei. Por isso que muitas vezes Jesus foi considerado, e foi por isso que ele foi crucificado. Ele foi crucificado porque era um transgressor das leis vigentes. Observemos o seguinte, tão transgressor que os próprios discípulos ficavam muitas vezes constrangidos com as atitudes de Jesus. Alguém lembra quando ele foi falar com a samaritana? O povo samaritano era um povo que acreditava diferente, que professava uma fé um pouco diferente dos outros judeus. E eles eram considerados párias, ou seja, separados da maioria da população. E uma mulher samaritana era pior ainda. Porque se o homem samaritano já era considerado excluído, imagina uma mulher que naquela época pouco se reconhecia que tinha até alma. Então, quando Jesus encontra uma mulher na praça, na fonte, pegando água, e vai falar com ela, porque imagina naquela época você falar com uma mulher desconhecida, até pouco tempo atrás aqui mesmo, né? Para se falar com a mulher, você precisava pedir a permissão dos pais para poder conversar. Deixa eu, na época dos meus avós, cortejar, né? Deixa eu cortejar essa... quando a pessoa estava afim, né? Hoje é relativamente muito mais fácil esse cortejo, mas antigamente tínhamos que pedir permissão aos pais, a toda a família para poder ser cortejada, para poder conversar com a mulher. Então imagine naquela época uma mulher samaritana e Jesus ir lá e falar com ela. Era uma transgressão que o próprios apóstolos, mas você sabe com quem você foi falar? A própria mulher se assusta e diz, mas Jesus, você sabe quem sou? Você sabe quem é, com quem você está falando? Para poder você ir. Ele sabia. E não teve pudor nenhum. Mostrando essa quebra de justiça. Um outro momento importante foi quando Jesus, para vocês verem o quanto esse sentimento de justiça, a gente ainda está pequeno de compreender esse sentimento todo. As leis, quando pegam a mulher em adultério, trazem ela para Jesus. E o que é que eles dizem? Eles não dão nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para o coitado de Jesus. Eles chegam e dizem assim, olha, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Moisés manda apedrejá-la. Tu que dizes? Veja que pegadinha. Veja que pegadinha admitiu para a pessoa. Veja que pegadinha. Para Jesus. O que é que Jesus fala? Alguém se lembra? Jesus vai de bate pronto? Não. Jesus começa a rabiscar no chão e tal. Se o pessoal insistindo, ele fala aquela célebre frase. Aquele que não estiver pecado, que não tenha cometido nenhum erro, que atirem a primeira pedra. O pessoal queria o justiçamento, mas Jesus dava a justiça.
o conceito de justiça, de amar ao próximo, de fazer com o próximo aquilo que gostaria que fizesse consigo mesmo. E com aquela frase, colocou todos eles no lugar daquela mulher amedrontada, jogada ao chão, pronta para ser apedrejada. E deixou nas consciências de cada um regerem. O que acontece hoje em dia? Eram as leis da época, e as leis melhoraram. Hoje, até um tempo atrás, né, uma mulher divorciada, não existia o divórcio no papel. Isso é algo novo. Não tem 100 anos que a mulher poderia votar. O voto, onde se todo ser humano é igual, para cada uma pessoa, merecia um voto. Mas a mulher só votou hoje em dia. Então, notem que as leis que nos regem vai depender da moralidade de cada época. Quando a gente vai deixando de ser rude e de ser entregue às paixões daquela época, a gente consegue sublimar e ampliar o olhar dessa justiça. Não tem muito tempo. Existia o crime passional, frequentemente utilizado pelos advogados para justificar o assassinato das esposas, porque estava com ciúme. Tinha ciúme, ia lá, matava a esposa, era crise de ciúme. E com isso abrandava a pena. Olha que coisa. A pena era abrandada porque a justificativa do crime era o excesso de paixão, o ciúme como excesso de paixão, um crime passional, justificando que ele cumprisse uma pena menor, que fosse abrandado pela morte da sua companheira. Hoje, temos uma lei de feminicídio, onde se o mesmo rapaz, o mesmo homem, fizer a mesma coisa por tal motivo vil, esse crime é agravado. Isso é um progresso. Progresso real seria não existir mais esse tipo de crime. Mas a visão de que a paixão deixasse se tomar pela paixão e a sua condição de superioridade como homem, condição totalmente temporal e de se achar maior perante a fragilidade feminina. Então, não temos esse progresso, inclusive, nas nossas leis. E aí, mas lá na frente, um pouquinho, ele fala... Então, isso, quando a gente entende que o primeiro... Quando a gente entende que o direito do outro, o limite do direito do outro é o meu direito termina onde começa o do outro, é o amar ao próximo como a si mesmo. É não fazer com os outros o que eu queria fazer para mim mesmo. E aí, lá na frente, na pergunta 880, ele fala o seguinte: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Alguém sabe qual é o primeiro direito dos naturais dos homens? O primeiro de todos os direitos naturais dos homens? É bem simples a resposta. O de viver.
e por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Olha que coisa linda. O direito de viver. E eu não posso fazer qualquer coisa que possa comprometer a existência corpórea. É o primeiro direito. Então, quando a gente faz leis do feminicídio, onde claramente a gente vê que a mortalidade das mulheres é muito maior do que os homens, a gente está fazendo leis para que pudesse frear o descumprimento da lei divina, que é o de viver. Então, as leis terrenas agem para frear nossas paixões que contrapõem-se com realmente a lei divina, a lei natural. Porque não é só redigir uma lei e está tudo certo. E virou tudo, tudo vai ficar legal, tudo vai normatizar. Assim, o homicídio não existiria mais. Mas ainda há mortes. Então, não é uma lei que vai mudar. É a nossa consciência. É a lei da justiça em nossas consciências, a lei divina, a lei natural, a lei da justiça natural, ao qual Deus escreveu para conosco. Essa, quando plenamente reger nossas consciências, vai com que realmente numa sociedade não haja mais assassinatos. Até lá, precisamos dessas leis humanas para conter as nossas paixões, para frear nossos impulsos primitivos. E como isso é sério. E como isso é sério. Nós somos o país que mais mata pessoas LGBTQIAP+, no mundo. E qual a justificativa para isso? Olha, nós perdemos para países mais primitivos, ditos mais primitivos do que o nosso. É falta de olhar esse primeiro direito inalienável, que é o direito de viver. Não importa quem o outro seja. Até porque o que somos totalmente temporários. Totalmente temporários. Se somos seres eternos, hoje somos homens, amanhã somos mulheres. Hoje temos alguma coisa, amanhã não temos tanta coisa. E se realmente a gente entender que o direito de viver é o primeiro direito e que não podemos impedir esse direito que se sobrepõe aos outros, o mundo não estaria passando por essa pandemia do jeito que está passando. O que é que essa pandemia vem trazer à tona? Ela é, eu digo sempre, um período de provas numa faculdade, numa escola, numa universidade. E como todo período de provas numa universidade, todo mundo faz prova. Não tem esse que não faça prova. Seja do curso de engenharia, seja do curso de medicina, seja do curso que for que escolheu. Do primeiro ao último ano ele faz prova. Mas as notas são individuais.
A época de prova é coletiva, mas as notas são individuais. Então, desde aquele pequenininho aos nossos governantes, empresários, professores, médicos, profissionais de saúde, todos nós estamos na mesma tempo de provas. E cada um vai seguir conforme a sua moralidade, conforme o seu conhecimento e adiantamento moral. E vai se sair melhor e com as melhores notas aquele que entender a justiça divina como rege o nosso planeta. A desigualdade social veio à baila. Tanta gente com fome. Nunca fizemos tantas cestas básicas, nunca fomos tão pedidos a fazer isso, a dar assistência material, como estamos sendo agora cobrados a fazer. E não faz parte do direito de viver? Então, e ainda mesmo assim não conseguimos abraçar a todos que estão com fome. Vai ter gente que vai dormir hoje sem ter o que comer. Vai ter gente que não vai ter nem onde dormir. Quando passamos pelas ruas, vemos a quantidade de pessoas que estão morando nas ruas. E aumentou bastante, pessoal. E aumentou bastante. Então, quando uma pandemia vem nos mostrar essa desigualdade social crescente, nós devemos, assim como Jesus, nos revoltar. Trazer uma nova lei, principalmente nós espíritas. Mostrar essa nova lei de caridade, justiça e amor. E entender que todos nós somos corresponsáveis. Que não existe aquele que possa se eximir da responsabilidade de ajudar ao próximo. Parece simples, mas não é. Porque requer muito esforço de cada um de nós. Porque a gente olha só para o nosso privilégio, para onde a gente está. E muitas vezes esquece que podemos estar lá do outro lado do outro. Porque se vivemos num país onde 6 pessoas, tem 5 aqui, mas é porque o outro, a mão, está segurando o celular. Mas 6 pessoas no Brasil contém a riqueza, o dinheiro de mais de 100 milhões de pessoas juntas, dos mais pobres, a gente está falando de um abismo enorme. Enorme. E vocês acham que na próxima encarnação a gente vai cair aonde? Na família dessas 6 pessoas? Ou na família dos 100 milhões de pessoas? Pela probabilidade estatística, né? Ah, mas eu já sou bonzinho, eu sou espírita. Então eu venho numa condição melhorzinha. Mas só tem vaga para 6 famílias. Entendem quando a gente trabalha a desigualdade social? Quando a gente trabalha o proteger o meio ambiente,
A gente não está falando de proteger para os outros, ou simplesmente para acabar com a miséria para quem está sentindo fome agora. A gente está cultivando frutos que podemos colher nas próximas encarnações. Quando a gente deixa de cortar uma árvore, quando a gente economiza nossa água, quando a gente toma atitudes em favor da natureza, por exemplo, não é só pelo bem dos nossos filhos e nossos netos, é para o nosso próprio bem. Se a gente reclama do calor hoje, a gente até brinca de Recife, né? Comparando a Recife ao inferno de tão quente que é. Imagina daqui a 100 anos, nessa pisada que a gente vai, reencarnarmos novamente em Recife. Porque a gente adora Recife. Eu acho que nem se mudando para a aldeia vai se livrar do calor que estamos. Então, observem que nossas atitudes, quando a gente entende esse valor da justiça, o amor e a caridade fluem. Porque a gente começa a olhar como o outro como um ser humano igual a nós, que é digno do amor de Deus igual a nós e que gostaria das mesmas coisas que eu gosto. Se gostamos de comer bem, por que aquela outra pessoa não iria gostar de comer bem? Se gostamos de ter um teto, por que aquela outra pessoa não iria gostar de ter um teto? Se gostamos de uma visita quando estamos doentes, por que aquela outra pessoa não iria gostar de uma visita quando está doente? De ser bem cuidada quando está doente? Quando a gente bem entende essas leis morais e o que o Cristo quer, vai além das instituições. Por isso que eu digo que o que a gente aprende no centro não é para o centro espírita, não é para a gente utilizar no centro espírita, é para utilizar no nosso dia a dia. Porque a doutrina espírita, vou contar um segredo para vocês, não é uma religião institucional. Então a pessoa pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser ubandista e continuar abraçando a doutrina espírita. Porque a doutrina em si só é filosófica, vindo de observações científicas. As consequências desse abraço à filosofia espírita, onde uma das filosofias espiritualistas nos levam a elevar-nos à espiritualidade, que é, em tese, o objetivo de todas as religiões. Então, daí porque a consequência é uma consequência religiosa. Mas Kardec quis sempre afastar a instituição religião em si, para que todos pudessem olhar e comprovar cientificamente as verdades que o Espiritismo nos revela. Que somos seres que transcendem. Imagina que se todos tivessem como realidade a reencarnação. Eu tenho para mim como realidade. Mas imagine se as leis, se o Congresso, por exemplo, soubesse que era um fato a reencarnação. Assim como 1 e 1 são 2. Todos que vão para um Congresso Nacional sabem das leis da matemática, das leis da física, da química.
Imagina se soubesse das leis espirituais, da reencarnação. Como seriam as leis que os nossos deputados iriam escrever daqui por diante? Então, quanto mais a gente divulgar essas leis para com todos, quanto mais a gente divulgar essas leis, maior bem a gente faz. Por isso que Kardec fala que o maior bem que pode fazer ao espiritismo é a sua divulgação. É a sua divulgação. Porque quando introjectamos essas leis dentro de nós, a gente não ia ter isso. Há 4 anos atrás foi-se feito uma pequena pesquisa. E quase 70% da população dita cristã concordava com a frase bandido bom é bandido morto. E, pasmem, quando foi fazer os recortes por religião, quando eu comecei a olhar e disse assim, não, no espiritismo não vai ter isso, porque o espírita sabe, tem a consciência que o espírito não morre. Pasmem, dentro do meio espírita, 64% das pessoas acreditavam que bandido bom é bandido morto. Onde sabemos, quem lê um pouquinho do Livro dos Espíritos, sabe que não adianta matar o corpo se o espírito sobrevive. E se eu mato o corpo, ele com raiva, com rancor, ele não vai se transformar, ele vai continuar com raiva e com rancor. Porque não é a morte que vai fazer com que a consciência mude. É a vida. É viver. É como eu me relaciono uns com os outros, que essa minha consciência vai rumando para essa consciência de justiça divina que Deus nos quer. Aí poderemos fazer a caridade plena. Mas lá na frente ele fala do direito de propriedade, dizendo que é justo você ter propriedade. O que não é justo é o motivo de você querer ter essa propriedade. Se é só para ter por ter, de forma egóica, ou se é, como ele fala, como uma abelha, que trabalham todos juntos para manter uma colmeia. Então, observe como o próprio conceito da caridade, se a gente não tiver esse conceito de justiça, a caridade nossa também é limitada. Eu acolho a todos, escuto a todos, mas se ele for assim ou assado, eu nem escuto. Mas eu dou comida a todo mundo, desde que venham aqui a me pedir. Então a gente começa a escolher a quem fazer essa caridade. A gente escolhe a quem amar. É lógico que o amor de sentimento é algo que é construído e não de imediato. Porque o amor é verbo. E todo verbo exprime uma ação. Então, quando a gente ama, a gente está amando, começa a amar por atitude, para depois virar um amor de sentimento. Quando a gente dá um prato de comida a quem tem fome,
A gente não está amando de sentimento. Ah, eu amo esse rapaz. Vocês estão amando em atitude. E aí, a partir do momento que eu exercito esse amor dessa atitude e eu vou convivendo mais com essas pessoas, aí eu torno esse amor de sentimento. Percebem que é uma gradação e que a natureza não dá saltos, mas que em momentos como a pandemia serve de catalisador para o que nós somos internamente, porque se somos egoístas, a pandemia vem nos mostrar que realmente esse egoísmo exacerba em nós. Se somos caridosos, não tem oportunidade melhor de caridade. Até no conceito de se vacinar, onde quanto mais gente se vacinar, mais gente a gente está protegendo. Faz parte do viver. Primeiro direito inalienável. Maria Martina, é meu direito eu não querer eu vacinar. Mas esse direito não pode ser maior do que o direito do coleguinha de viver. Lembra lá que o Cristo falava que está aqui no Livro dos Espíritos? O direito de viver. Então, o fato de eu não querer tomar, por N motivo, seja lá qual for, é uma consequência que a gente vai ter, que não vai ser das melhores quando formos questionados por tal atitude perante as leis divinas. Então, quando observamos esse amar ao próximo, fica mais fácil o amor, fica mais fácil a gente tomar as atitudes, mesmo as mais difíceis. Porque a gente vai ter uma compreensão maior de um todo. E aí vai ser mais fácil. Ah, é só uma vacina, vai, bota aqui no braço. Porque eu estou protegendo a mim e aos outros. E mesmo que eu não me ame muito, mas eu devo ter um respeito à vida dos outros. Um simples uso de máscara. É um direito seu não querer usar perante a lei dos homens. Mas perante a lei divina, existe um direito maior e inalienável, que é o de viver. E os outros querem viver. E hoje em dia, infelizmente, estamos numa pandemia onde é uma doença que se alastra muito mais pelo ar que respiramos, com as salivas, com as gotículas, onde cada gotícula tem os seus componentes virais. E a máscara faz com que a gente proteja um pouco mais contra essas gotículas. A vacina também vai proteger um pouco mais. E aí eu vou fazendo camadas de proteção. É 100% eficiente? Não é, mas é melhor que zero. Entendam que não estou falando aqui de lados, porque isso não é ter lado. Estamos falando de vidas. Então, é necessário que a gente amplie esse olhar para que a gente ame muito mais plenamente. E Jesus é o maior exemplo disso. Porque Jesus já era bastante avançado do ponto de vista espiritual. Não precisava encarnar na Terra totalmente mais inferior do que seu grau de elevação. Mas, como ele era um amor encarnado,
e precisávamos das lições dele para nos guiar no dia a dia, ele reencarnou a Terra. E ele é o nosso maior exemplo de justiça, amor e caridade. Tanto que, quando termina as leis morais, quando termina as leis, Kardec pergunta: e qual é o nosso maior exemplo que podemos ter aqui na Terra? É a resposta mais curta do Evangelho. Vide Jesus. Ele praticou a justiça. Ele deu exemplos de amor, de justiça e de caridade para com todos. Deu pão, peixe a quem tinha fome. Curou os doentes. Afastou os maus espíritos quando expulsava os ditos demônios. Foi transgressor, mesmo sabendo que iria ser crucificado. Pois o povo tinha fome, mas não podia trabalhar no sábado. Ele foi lá e disse: não tem isso não. O povo está passando fome. Vamos cortar o trigo para o pessoal comer. Então Jesus não teve medo na hora de ser justo, de praticar a caridade, de praticar o amor. E observemos ele. Ele não afastou ninguém. Ele não disse raca para ser ninguém. Ele não jogou anátema para ser ninguém. E falavam mal dele porque ele vive no meio de prostitutas, de pobres, de pessoas, de publicanos. Então Jesus não via distinção dos coletores de impostos, dos doutores da lei, dos simples e humildes pescadores, das prostitutas, dos samaritanos. Vendo cada um como irmão. Isso é o que mais importava. Por isso que é muito importante vocês de aldeia, quando colocaram o nome do centro de vocês como fraternidade. Significando que a fraternidade é ver os outros como irmãos, sem distinção. E enquanto essa justiça divina não for plena na Terra, porque ainda não somos conscientes plenamente de praticá-la, vamos combatendo as atrocidades que nos aparecem à vista. E não podemos permitir de ver agressões contra mulheres, agressões quanto à comunidade LGBTQIA+. Não podemos permitir um massacre que acontece nas favelas. Não podemos permitir que pessoas inocentes sejam mortas diariamente, passem fome, porque outros são gananciosos e egoístas. Mas como, Lamartine, a gente vai impedir tudo isso? Pouco a pouco, com a nossa voz, com as nossas atitudes, com os nossos exemplos, mostrando a nossa indignação
acolhendo a todos indiscriminadamente, sendo nós esse ponto de acolhimento. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, serão plenamente felizes, por ora. Mas, Senhor, tive nu e não me deste de vestir. Tive com fome e não me deste de comer. Tive preso, tive doente e não foste me visitar. E quando pergunto, mas quando foste que tivesse tudo isso? Quando cada um daqueles pequeninos, ou seja, daquelas pessoas mais humildes, minorias, estiveram nessas condições e a gente continuou de braços cruzados sem fazer nada. Então, cabe a cada um de nós, enquanto, como o próprio Jesus disse, o reino dos céus não chega até nós, que a gente faça a nossa parte. Que a gente não exclua. Que a gente não vomite ódio. Que a gente não exacerbe as diferenças, mas glorifique o que temos de igual. E o que temos de igual é que todos nós somos filhos, somos criaturas divinas. Todas elas mergulhadas nessas leis divinas de justiça, de amor e de caridade, que vai chegar até cada um de nós, não importa onde. E que essa pandemia acelere esse processo, mas que esse processo não é algo coletivo. Como disse e digo novamente, a prova é coletiva, mas a nota é individual. Resta-nos questionar a consciência de cada um de nós. Que nota nós queremos tirar nessa semana, nesse período de provas que nós somos impostos? E com essas palavras, eu termino a minha palestra, a minha conversa, com muito amor, com muito carinho, agradecido pela paciência, agradecido pelos ouvidos de vocês. E espero vê-los pessoalmente em breve, de próximas vezes, para que juntos podemos construir o reino dos céus aqui na Terra. Muita paz e serenidade para todos nós. Nós aqui agradecemos, Lamartine, por nos trazer essas reflexões, pela sua disponibilidade de estar conosco, né? Nos trazendo todos esses ensinamentos. E, com certeza, esperamos você de volta. Ou online, ou presencialmente, quando pudermos abrir as portas para que você venha conhecer o nosso cantinho, né? De estar conosco e podermos, enfim, nos abraçarmos, porque é assim que os irmãos fazem, se abraçam, né? Para poder encostar o coração um no outro. Eu sinto muita falta desses abraços. Eu também. E vou ser sincera. Mas entendo também que hoje o ato de não abraçar é um ato de amor também. Então, é isso que me acalenta o Lamartine egoísta que quer o abraço. O que me acalenta é que o Lamartine egoísta que quer o abraço é que hoje, nos tempos de hoje, temporariamente, não abraçar é um ato de amor. Pois é um sacrifício, né? É o nosso sacrifício, né? Em prol disso tudo. Mas, com certeza, já fica o convite, né?
para que você possa voltar e ficar conosco mais uma vez. Você tinha colocado, ainda temos 5 minutos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Porque Fique à ele tinha vontade. Eu geralmente eu gosto de falar, mas a gente vai. Eu vou conversar. Não sei se vocês viram que eu fiz muita pausa, esperando a resposta. Eu ainda não estou muito acostumado nesse momento de online, virtual, onde não tem uma interação que eu vou conversando com as pessoas. Pois é, Mas você também falava e eu respondia aqui, mas com o microfone fechado, muitas vezes. respondia mentalmente, né? Não, o pior é que eu respondia com a boca, né? Mas o microfone estava fechado, ninguém escutava, né? Mas é assim mesmo. Mas Né? fiquem à vontade de complementar, de inquirir, de questionar, porque a doutrina espírita, acima de tudo, é filosófica. E a filosofia é feita de perguntas, é feita de conversação. E a parte científica é de questionamento, é justamente para se contrapor. E assim eu vou construindo. Né? Kardec fazia uma pergunta não só para um espírito, ele mandava a mesma pergunta para vários. Vários. Pesava para poder colocar a mais decente, a melhor para ser editada. Então, é uma construção. Então, acredito que quando a gente se predispõe a dar uma palestra, não pode ser um monólogo. É algo que é um raciocínio construído com a participação de todos. E por isso que eu sinto falta, muitas vezes, do presencial. Mas sei, concordo, e como eu sou gordinho, diabético e pressão alta, sou do grupo de risco, do risco, do risco. Embora já tomei a primeira dose, falta a segunda ainda, para eu estar plenamente imunizado. Mas mesmo assim, ainda tenho que fazer minha parte para com os outros. Claro. Mas eu acredito que logo vamos nos rever pessoalmente em breve. Com certeza. Então, mais uma vez agradecendo, né? Não faltará a oportunidade de nos encontrarmos, né? E aí, para encerrar os nossos trabalhos, novamente eu convido a todos a fechar os olhos, agradecendo por estes momentos, por essa tarde maravilhosa, por todos os ensinamentos recebidos. Eu invoco a Mãe, nossa Mãe Maria, Mãe de Jesus, Mãe de toda a humanidade, neste momento dedicado a ela para a oração. Ajuda-nos, Mãe querida, luz de ternura em nosso caminhar. Orienta-nos em nossos propósitos de crescimento, educando nossos sentimentos para a verdade, o amor e a bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Menino Deus, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com esta prece, com o coração cheio de gratidão, desejando a todos um bom domingo, um bom restinho de noite, de sábado, e com muita paz para todos. Peço a permissão para darmos por encerrada a palestra pública da tarde de hoje. Na paz de Jesus. Que assim seja. Gratidão.